Continuando então, Ogni Pietra, parte 2. Ouvido do Dimash. Talvez a genialidade, a maestria do Dimash seja o ouvido dele. Porque, de fato, ouvido não tem como a gente imitar, ouvido não tem como a gente aprender, não tem como ensinar. O ouvido é o nosso controlador da voz, ele quem controla a afinação do que a gente canta. E Dimash começou a cantar desde criança, né, 5 anos. Dimash, na verdade, nasceu numa família de músicos, parece que a mãe era um soprano. Então a mãe já grávida, na gestação dele, ele já ouvia a mãe cantar. Então, ele veio num ambiente propício para a música. E desde a gestação, então, ele já tinha o ouvido dele funcionando ali, sendo aprimorado. Então, ele cresceu, 5 anos já cantava, adolescência, juventude, e não me surpreende se constatarmos que o ouvido do Dimash é absoluto, ok? Então, ele começa a cantar essa música na oitava 2 e 3, voz impostada, percebe que tem o caráter lírico. Lori, lori, loló. Adentra a região de oitava 3. Fica na região 2. Caráter lírico, né? É uma voz impostada, não é a voz branca. Referente à minha tessitura feminina. Ok, eu tô falando de voz impostada. Qual é a diferença? A voz impostada é quando a gente projeta ela para o nosso ressonador, em busca do metal. Isso é uma voz lírica. Voz branca. A ausência desse metal, dessa impostação. Se a gente fizer voz de cabeça, essas estão na voz de cabeça. Se a gente fizer voz mista, mistura com o peito. Então percebam que o Dimash tem o controle de todas essas embocaduras que a gente chama. A lírica projetando para frente em busca do metal. A branca, ausência de metal. A voz de cabeça como imitando a criança na voz pura que ela tem, sem vibrato, sem metal algum. Voz branca. Ou então no misto, que a gente canta o pop, o gospel. Mas aqui ele está o quê? No caráter lírico. Ok? Mas lá na oitava dele. Ele chega até um Fá teres, que para a tessitura masculina natural referem-se a agudos. Para a tessitura feminina, referem-se aos médios, que depois ele canta em falsete. Então, vamos entender essas diferenças. Depois, continuando. Chega até um Sol 3. Ele fica passeando entre oitava 2 e 3. Fantástico. E aqui, ele alcança o Dó 2. Dó 1, Dó 3 é na convenção americana. O Dó 2, a nota mais grave dele aqui. Aí ele alcança o Si bemol e o Dó na região 3 masculina. Agora ele entrou em falsete. Vocês estão entendendo a transição que esse moço faz? É fantástica. Então, o agudo da tessitura masculina
Dó 4. Entra em falsete. Tessitura média feminina. Naquela progressão harmônica dificílima. Aqui modulou. Ah, não, ele manteve. Ele manteve a mesma progressão harmônica, a mesma tonalidade do início, quando ele iniciou com a tessitura masculina. Então, perceba que aqui no falsete, isso é falsete, queridos. Isso é falsete, é quando o homem de tessitura masculina vem a cantar em tessitura feminina. Isso é um registro de voz, isso não é um defeito. Isso, na verdade, não é aceito no mundo lírico. No mundo lírico, um tenor, ele deve cantar todas as notas dele em voz de peito, que é o que chamamos, que é aquela voz de cabeça. Na verdade, ele é porque as nomenclaturas aí se confundem, tá bom? Para as mulheres, quando a gente fala voz de peito, é quando a gente toma a reverberação do peito. Quando é a voz de cabeça, não tem a reverberação de peito. Voz de peito. Voz de cabeça. Então, aqui no caso, para os homens, os tenores, quando a gente fala que ele canta os agudos de peito, é porque ele não usa o falsete. Mas esses agudos estão produzidos e reverberados na cabeça, porque essa voz de peito, a reverberação de peito, só se dá na região grave, que os homens também têm para os graves deles. Então, conforme os homens seguem em direção aos agudos, a voz dele é produzida na cabeça. Então, essas notas agudas de um tenor, sol, lá, si, dó, são produzidas em cabeça, é claro, porque é região aguda para eles. Porém, nós chamamos de peito quando queremos contradizer falsete. Em ópera, não se mistura. Na ópera é proibido usar voz de falsete, porque em ópera você deve cantar apenas na sua tessitura natural, convencional. Agora, aqui no caso do Dimash e dessa tendência de agora, que é crossover, é isso? Crossover, que você canta todos os estilos, então você passa por todas as embocaduras, por todos os registros, por todos os recursos possíveis, dando diferença, sim, na cor da voz. Mas esse é o estilo. Então aqui Dimash está cantando em falsete, tessitura feminina. Ele só consegue cantar em falsete. Todo e qualquer homem de tessitura masculina natural só conseguem cantar a oitava 4 e este som da oitava 3 em tessitura feminina, em falsete. Ok? Que fique claro isso. Todo e qualquer homem somente canta em falsete aquilo que ele imita da mulher, na tessitura feminina. Então ele tá em falsete aqui. É a mesma oitava 3, que para a tessitura masculina é região de agudos, mas para a tessitura feminina é a região de médios. E também impostando, dando caráter lírico. Ele canta a oitava 3 inteira. Entra na 4 e canta inteira a oitava 4. Si bemol 4. Dó 5. Ele faz até um Ré 5.
em falsete. Vocês ouviram? Vamos voltar um pouquinho. Ele alcança um Ré 5. Ah, é fantástico, é muito bom quando a gente consegue mapear uma voz, porque a gente vê que aquilo que nos soava inalcançável, ele faz. Volta lá na tessitura masculina. Tessitura masculina. Voz natural dele. Fica ali em região oitava 2. Foi para o Fá 3. Continua em tessitura masculina. Nota mais grave, um Dó 2. Chega até um Sol 3. Falsete. Tessitura feminina. Se ele está cantando tessitura feminina, ele está cantando em falsete. O Dó 5. Oitava 4, feminina. Ele chega até o Mi 5, que eu não tenho. Não vai, a minha não vai. Muito bem. E por que a minha não vai? Porque tessitura de voz tem limite. A tessitura de voz tem limite. A tessitura de um baixo, de um tenor, de um contralto, de um soprano tem limites. O que nós estamos entendendo com Dimash é extensão da voz, que é diferente de tessitura. Quando a gente fala tessitura vocal, é o nosso registro natural de voz. Essa voz com que falamos, essa voz com que um bebê, quando nasce, começa a chorar, com que as crianças cantam, gritam, falam e não ficam roucas de jeito nenhum, porque a colocação delas é perfeita para frente. Tessitura de voz é limitada. Extensão de voz, nós já vimos como o fenômeno de Mash, que é possível cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 oitavas.